Olá galera, então esse vídeo eu elaborei para vocês assim para nós fazermos um pequeno complemento e já uma introdução do conteúdo da próxima semana de aulas que nós temos, tá? Então nessa parte do vídeo aqui eu vou falar de dois parâmetros principalmente, tá? Que são o controle de matéria orgânica, né, de qualquer tipo de água, da água natural, da água poluída ou até mesmo de uma água potável, tá? E o controle de oxigênio dissolvido. Por que a gente vai falar disso? Baseado naquilo que vocês aprenderam da aula anterior, que se tratava de resolução CONAMA, vocês viram que esses dois parâmetros são constantemente citados, inclusive para a gente classificar as águas e os efluentes, né? E a própria definição, o controle que a gente faz de oxigênio dissolvido e DBO e DQO, normalmente são os parâmetros que a gente usa como referência para escolher que tipo de tratamento que a gente vai fazer nessas águas poluídas. Então, dando andamento à poluição das águas, que vocês já têm o material colocado no Moodle, a gente vai, a partir de agora, então, entender um pouquinho desses dois parâmetros, né, nessa videoaula curta que eu tenho aqui para vocês, e aí vocês compreendendo bem isso, vocês já entendem e conseguem fazer a relação, então, do controle da qualidade da água com os tratamentos que são propostos, então, para a água que a gente já trabalhou, tá? Então, vem comigo a partir de agora. Nós vamos falar agora nessa videoaula, na verdade, de um assunto bem simples, que aqui eu denominei como a química de oxirredução nas águas. Então, toda vez que vocês pensarem nesse assunto aqui, nós vamos usar esse termo, na verdade, oxigênio dissolvido e matéria orgânica, está muito relacionado ao que a gente diz que é a química de oxirredução das águas naturais, tá? Então, é a parte de oxirredução que se refere à água. Tá bem? Vocês já vão entender porquê do termo oxirredução aqui, né? Só lembrando vocês que quando a gente fala de oxirredução, a gente está prevendo que alguém vai oxidar e alguém vai reduzir. E aí vocês já vão entender qual é o papel do oxigênio nesse processo e qual é o papel da matéria orgânica nesse processo, tá? Vem comigo então, começando pelo oxigênio dissolvido. Na realidade, galera, o oxigênio dissolvido tem tudo a ver com a oxirredução das águas pelo seguinte: porque ele nada mais é do que a molécula de oxigênio, nesse caso, ela nada mais é para vocês do que o principal agente oxidante que vocês têm nas águas, tá? Então, quando a gente trata de água natural, quem vai ser o responsável por consumir a matéria orgânica presente na água natural? O oxigênio dissolvido nela. Porém, galera, e aí que vem o drama, é que esse mesmo oxigênio ele é necessário para os organismos aquáticos. Então, esse balanço entre matéria orgânica maior ou menor faz com que eu tenha mais ou menos oxigênio dissolvido, né? É uma relação direta de consumo. Quanto mais matéria orgânica presente, eu vou consumir mais oxigênio dissolvido da água e, consequentemente, eu terei menos oxigênio dissolvido disponível para os organismos vivos dentro da água. Tá? O papel do oxigênio, na verdade, é o papel de agente oxidante. Então, ele oxida a matéria orgânica e acaba, por sua vez, então, se reduzindo. Tá? E aí, o que a gente entende em relação ao oxigênio dissolvido, então? Vai depender a equação de oxirredução, na verdade, a semi-reação de redução do oxigênio, para que ele oxide a matéria orgânica, ela vai depender basicamente do meio que a água tem. Tá? Se é um meio ácido é de uma maneira, se é um meio alcalino é de outra forma. Nesse caso, ó, galera, em meio ácido, a semi-reação de redução do oxigênio, do O2 dissolvido, vai ser essa daqui, né? Representado pelo meio ácido aqui, mais 4 elétrons, então sempre ele vai se reduzir e vai formar, então, as moléculas de água. E nesse caso, por que redução? Porque o NOx do oxigênio aqui era 0, ó, galera, e ele passa um NOx menos 2. Chico, mas de onde vem os 4 elétrons? É que se vocês olharem aqui na frente, são 2 mols desse oxigênio, ó. Então 2 mols que tinha aqui para 2 mols aqui. Então 2 mols, né, são 2 elétrons a cada mol, 2 mols de elétrons a cada mol de oxigênio. Portanto, 2 mols de oxigênio vai dar os 4 mols de elétrons que vocês estão vendo aqui. Tá? Mas isso nos pouco importa. O importante é que vocês entendam essa relação. E quando que o oxigênio vai sofrer essa redução a menos 2 que vocês estão vendo aqui? Justamente quando ele oxidar alguma coisa. Neste caso, o nosso objetivo é que esse oxigênio dissolvido oxide a matéria orgânica, tá? Para depois a gente entender o próximo parâmetro. Outro aspecto interessante é que em meio alcalino a única coisa que muda, em vez do H+ representado, a gente representa aqui, ó,
os 4 hidrogênios dentro da própria molécula de água e a redução dele vai para a formação de hidroxila. De qualquer maneira, se vocês olharem na hidroxila, cada mol de hidroxila contém um mol de oxigênio com NOx-2. Tá? Mais uma vez, o balanceamento é o mesmo e no fim das contas é sempre o oxigênio sendo reduzido, tá? O O2 sendo reduzido. Mas agora vamos tentar entender o que é esse oxigênio dissolvido. Naturalmente, a gente tem na atmosfera o oxigênio na sua forma gasosa, né? E dentro d'água, o oxigênio na sua forma ainda molecular, O2, só que dissolvido. Entre eles, gente, existe um equilíbrio, uma difusão desse oxigênio gasoso em equilíbrio com o oxigênio que está dentro do meio aquoso, tá? Posso até chamar de oxigênio aquoso aqui para ficar mais fácil. Essa parte aquosa que está representada aqui embaixo é o que nós chamamos de oxigênio dissolvido. O problema, então, é o seguinte, que os peixes, na realidade, eles não consomem este oxigênio gasoso que nem a gente, que nem as pessoas normais aí que consomem o oxigênio que está presente no ar. Eles consomem, os peixes e qualquer organismo vivo, o oxigênio que está dentro dessa água, né? Então a troca e o oxigênio consumido por eles para sua sobrevivência, para sua respiração, se dá a partir desse oxigênio que está dissolvido. Acontece que, como vocês bem sabem, não preciso explicar isso já para uma matéria, né, de final de curso, mas é só lembrar, o oxigênio nessa forma aqui é uma molécula apolar, né, O2, ou seja, são 2 átomos iguais, é uma molécula apolar. E ela está dissolvida em um meio aquoso, e vocês todos sabem que a água é um meio polar. Portanto, é de se imaginar que a solubilidade deste oxigênio em água não é tão grande quanto a gente possa imaginar. Essa solubilidade, galera, é regida por um equilíbrio químico. Aqui do lado, só para entender, como é que mede, Chico, esse oxigênio depois? Porque tu está falando de oxigênio, então em algum momento eu vou medir. Exatamente, vocês vão medir. Geralmente é feita uma medida potenciométrica, existe um medidor de oxigênio. E é normalmente por potenciometria que é feita essa medida. Tá? Mas existem outras maneiras, tem técnicas por titulação, tem técnicas ainda por polarografia, mas geralmente é através de uma potenciometria. Agora isso não vem ao caso, só lembra que é feita a medida dessa forma e segue comigo sobre o equilíbrio que a gente está falando. Tá? Sobre esse equilíbrio então, quem vai reger a quantidade de oxigênio que vai ficar dissolvida no meio, tá? Vai ser o equilíbrio químico definido pela constante de Henry, tá? Então o nome que a gente dá para a constante que rege esse equilíbrio é constante de Henry, que é expressa por essa razão aqui, ó, tá? Ou seja, o oxigênio aquoso, o dissolvido, fica depois da flecha, né? Como se fosse o produto da equação, e o oxigênio gasoso vocês colocam antes da flecha como se fosse o reagente. Vocês sabem que a equação de constante de equilíbrio vai ser produto sobre reagente, né, galera? Produto sobre reagente. Então, em outras palavras, como eu tenho O2 aqui em meio aquoso, então o oxigênio dissolvido eu expresso em termos de concentração molar, tá aqui ele, ó, tá? Em mol por litro, tá bem? E o oxigênio na sua forma gasosa, ou seja, aquele que não está dentro da água, aquele que está para o lado de fora da água, esse daqui, ó, tá? Então, esse está no ar. Beleza, galera? Esse está no ar. Esse aqui, o OD, está na água, tá bem? Então vou botar aqui um aqui para vocês lembrarem. Esse está na água e o oxigênio gasoso está no ar. Nesse caso, então, galera, eu tenho uma razão entre o oxigênio que está na água, representado por aqui, em mol por litro, sobre o oxigênio que está no ar, que é um gás que eu poderia até expressar em mol por litro, mas normalmente a gente expressa em termos de pressão parcial do oxigênio. Então, em outras palavras, vocês têm a razão entre a concentração do oxigênio do oxigênio dissolvido na água sobre o oxigênio presente no ar, tá? Sobre a pressão parcial de oxigênio presente no ar. E isso dá origem à constante de Henry, que, como todos vocês sabem, por trás de todo K tem um T. Ou seja, por trás de toda a constante de equilíbrio existe uma temperatura fixa estabelecida. Neste caso, se a gente considerar 25 graus Celsius, a gente sabe que esta constante de Henry dá uma constante para vocês de 1,3 vezes 10 a menos 3. Aqui expressa, né? Geralmente não há uma unidade para isso, mas aqui a gente pode representar
em mol por litro que está em cima sobre a TM que está embaixo, tá? Bom, mas o que importa agora para nós é onde eu quero chegar. É que geralmente esse oxigênio dissolvido, ele não é expresso em mol por litro. Quem é o oxigênio dissolvido nessa parada? É essa quantidade aqui de cima, tá? Sabendo que isso aqui é uma constante e eu conheço o valor, tá? E que a pressão do oxigênio, a parcial dele no ar atmosférico, como a concentração desse oxigênio no ar atmosférico normalmente não varia muito, a pressão dele também não vai variar muito, tá? E ela é em torno de 0,21 atmosferas, tá bem? Então, sabendo que ela é uma pressão parcial aproximadamente constante também, num valor de 0,21 atmosferas, vamos chamar de constante isso, tá? E que a 25 graus Celsius, a constante de Henry, tem um valor fixo de 1,3 vezes 10 a menos 3, é possível a gente calcular a quantidade de oxigênio dissolvido. Só que agora, em vez de expressar em mol por litro, eu posso calcular em mol por litro, mas também eu posso ter o objetivo de calculá-la em miligramas por litro. Vamos ver a seguir então, tá? Olha aqui, ó. Então agora aqui eu já substituí para vocês, ó. A constante de Henry a 25 graus, 1,3 vezes 10 a menos 3, que a gente já colocou, estava aqui em cima, ó, tá? O oxigênio aquoso, aquele que está presente na água, que a gente chama de oxigênio dissolvido, é o que a gente quer saber, o nosso X dessa questão, tá? E eu divido por 0,21, que é, então, como a gente combinou, a pressão parcial constante do oxigênio no ar, tá? Aí o que a gente tem agora? Passando, galera, ó, esse 0,21 para cá, ele passa multiplicando por esse valor de 1,3 vezes 10 a menos 3. Está representado aqui, né, gente? Aqui, ó, tá? E isso dá origem, então, para vocês, igual à concentração de oxigênio aquoso. Só não esqueçam que ela vai sair, como a constante está em mol por litro, ela vai sair em mol por litro aqui o resultado. Então, multiplicando 0,21 vezes 1,3 vezes 10 a menos 3, ó, vocês encontram, então, uma concentração de aproximadamente 2,73 vezes 10 a menos 4 mol por litro. De quem? De oxigênio normalmente dissolvido numa água natural, tá? Subentendendo que ele ainda não reagiu com a matéria orgânica, certo? E baseado na constante de Henry e nesse equilíbrio natural do oxigênio gasoso com oxigênio aquoso, tá? Agora, galera, como eu disse, a gente quer expressar isso em miligrama por litro normalmente. Então, se eu passar aqui, ó, vocês vão observar que, como é que eu passo esse negócio aqui? Desculpa, né? Como é que eu passo esse valor aqui de baixo, ó, de mol por litro, para um valor em miligramas por litro? Então pense, eu tenho que passar de mol por litro para miligrama por litro. Isso aí eu creio que todos vocês já lembram, né, galera? É conceito normal para vocês. Mas só para lembrar, toda vez que eu preciso passar de mol para massa, eu tenho que usar a relação, né? Que 1 mol de qualquer substância, então percebam aqui em cima, ó, 1 mol de qualquer substância equivale à sua massa tirada da tabela periódica. Então, nesse caso, galera, eu vou lá na tabela e lembro que 1 mol de oxigênio equivale a 32 gramas aproximadamente. Então, se eu tinha 2,73 vezes 10 a menos 4 mol por litro de oxigênio lá, então eu tenho 2,73 vezes 10 a menos 4 mol de oxigênios para cada X gramas, então. E assim eu vou descobrir, então, essa quantidade de mols de oxigênio, só que agora em gramas que está dissolvida naquele litro de água. Fazendo essa relação, galera, ó, vocês vão ter, então, se vocês olharem, ó, basta multiplicar esse valor de mols de oxigênio vezes 32. E X vezes 1 mol de oxigênio. X vezes 1 dá o próprio X, está aqui, né? E o outro produto é 2,73 vezes 10 a menos 4 vezes 32. Multiplicando isso daqui, galera, a gente chega nesse valor em gramas ainda, tá? Em gramas ainda, de 8,74 vezes 10 a menos 3 gramas de oxigênio. Como isso aqui foi tirado de uma relação já por litro, então eu mantenho a relação por litro aqui, sem problema nenhum. Então, em outras palavras, convém dizer que nós temos 8,74 vezes 10 a menos 3 gramas de oxigênio para cada litro daquela amostra de água. Tá? Como eu quero passar para miligramas, porque é a forma que a gente expressa o oxigênio dissolvido, o OD, é só lembrar que 10 a menos 3 é o prefixo mili. Então isso aqui direto já vira para vocês 8,7, arredondando, miligramas por litro. Pronto, temos a quantidade de oxigênio dissolvido
normalmente presente, que estaria normalmente presente numa água natural em que não tivesse ainda feito-se o consumo desse oxigênio pela matéria orgânica, tá? Então, supondo que a água natural é extremamente pura lá para vocês, que eu tenho água pura, a concentração de oxigênio, em contato com ar atmosférico, a concentração de oxigênio dela a 25 graus Celsius seria de 8,77 mg por litro. E por que eu estou frisando 25 graus Celsius? Porque por trás de toda a constante de equilíbrio existe a temperatura. Então eu não posso esquecer que se eu variar a temperatura, essas quantidades também variam, porque a constante varia. A gente já vai falar disso. Só não esqueçam, galera, que miligrama por litro é a mesma coisa para nós que ppm. Lembram? Então, consequentemente, eu posso dizer que eu tenho 8,7 ppm de oxigênio dissolvido na água quando eu tiver uma água pura, tá? Sem matéria orgânica para consumir esse oxigênio. Perfeito? Tranquilo? Bom, agora vamos entender essa relação da temperatura e por que eu frisei que isso é a 25 graus Celsius. Porque é o seguinte, galera, e essa relação é muito importante para vocês. Percebam nessa tabela aqui que eu tenho uma relação da temperatura com a concentração de oxigênio, mas na realidade o que essa tabela me mostra é que existe uma relação da temperatura com a constante de Henry. Então o que a temperatura altera não é o equilíbrio em si, o equilíbrio é O2 gasoso com O2 aquoso. O que ela muda é a relação de quantidades, né, conforme essa temperatura varia. Então percebam que numa temperatura de 0 graus, a constante de Henry, olha, era em torno de 2,2 vezes 10 a menos 3. A uma temperatura de 25 graus, que foi a primeira que a gente trabalhou, ele dava uma constante já bem menor, ó, de 1,3 vezes 10 a menos 3. E já a 35 graus, gente, ó, percebam, a constante já cai para 1,0 vezes 10 a menos 3. O que isso faz com que aconteça? Percebam, eu percebo com isso que o aumento da temperatura, neste caso, faz com que diminua a constante de Henry para esse equilíbrio químico aqui. Tá? Lembrando que esse equilíbrio químico é a razão do O2 aquoso sobre o O2 gasoso, que está representado aqui, ó, aqui do ladinho para vocês. Tá? Então é a relação entre o oxigênio dissolvido sobre o oxigênio gasoso. Tá? Agora percebam, quer dizer então, Chico, que quando eu aumento a temperatura, eu causo a diminuição dessa constante, certo? Tá? Quando diminui a constante, isso é importante que vocês se liguem. A diminuição da constante, gente, só acontece pelo quê? Para que esse valor diminua, essas quantidades aqui, ó, de O2 dissolvido e O2 gasoso, elas terão que variar também. Agora pense matematicamente, se esse número aqui diminuiu, significa que o de cima tem que ter diminuído e o de baixo tem que ter aumentado. Correto, pessoal? Então eu chego a essa relação. Quer dizer que o de baixo aumenta, ou seja, quer dizer que eu vou ter mais oxigênio gasoso quando a temperatura for maior e eu vou ter menos oxigênio dissolvido. Moral da história, galera, olha para o equilíbrio aqui, ó. Tá? Olha para a animação. A moral da história é que o aumento da temperatura está fazendo com que esse equilíbrio se desloque para a esquerda. Ou seja, quando eu aumento a temperatura da água, essa água perde oxigênio dissolvido e forma oxigênio gasoso, libera oxigênio gasoso. Então, no caso de aumento da temperatura, cada vez eu vou ter menos oxigênio dissolvido nessa água. E isso está expresso aqui na tabela, percebam, ó, a 0 graus, a temperatura lá, o oxigênio dissolvido era em torno de 14,7 mg por litro, estimado para vocês. Quando a gente aumentou a temperatura para 25 graus, ó, se vocês fizerem essa equação aqui, lembrando que o PO2 é 0,21 e a constante varia, ó, tá? O oxigênio dissolvido a 25 graus já era bem menor, 8,7 mg por litro. Percebam que a 35 graus, ó, a concentração de oxigênio dissolvido já cai para 7 mg por litro. Certo? Então percebam com isso que isso significa que nessa equação de equilíbrio, o aumento da temperatura favorece o sentido inverso da reação. E a diminuição da temperatura favoreceria o sentido direto da reação.
Quer dizer que então que essa equação no sentido direto é exotérmica e no sentido inverso ela é endotérmica. Mas o que vem ao caso agora é vocês entenderem, desculpem-me, essa relação da temperatura. Porque isso significa dizer então que se a água está mais quente, tende a ter menos oxigênio dissolvido. Moral da história, quanto maior for a temperatura da água, menor vai ser a concentração de oxigênio dissolvido nela. E aí, só para vocês entenderem isso, uma concentração de oxigênio dissolvido numa água que esteja abaixo de 5 ppm, já corre-se o risco do peixe que está lá dentro daquela água morrer. Certo? Os peixes não sobrevivem a uma temperatura maior da água uma temperatura de água que baixe a concentração de oxigênio dissolvido abaixo de 5 ppm. Por isso que existia lá os padrões para oxigênio dissolvido, lá nas classificações lá. E quanto pior a água, a gente deixava uma quantidade de oxigênio dissolvido cada vez menor que era aceita. Tá? E quanto melhor a água, quer dizer que eu aceitava concentrações de oxigênio dissolvido cada vez maiores para melhorar a vida dos animais que estavam dentro daquela água. Tá bem? Mas agora o que eu queria tocar nesse ponto é o seguinte, é que isso dá origem ao que a gente chama de poluição térmica. Então existe um tipo de poluição que não tem a ver com os produtos químicos que tu usa na água, não tem a ver com a sujeira que tu coloca nessa água. Muitas vezes ela pode ter a ver com variações de temperatura da própria água. Tá bem? Então isso, galera, faz com que, por exemplo, se eu tenho um açude, que a água está parada e que ele sofre uma insolação muito grande, a temperatura daquela água pode aumentar tanto ao longo do dia, dependendo do calor do ambiente, a ponto que o oxigênio dissolvido nela diminua drasticamente, tá? E causa a mortandade dos animais. Aí alguém vai dizer assim, mas Chico, por que às vezes causa a mortandade dos animais naquele açude e de repente, com a mesma temperatura num rio corrente, isso não acontece? Porque em águas correntes, esse oxigênio dissolvido, primeiro que a temperatura não incrementa tanto da mesma forma e que você tem uma renovação do oxigênio dissolvido porque a água é corrente. Então o maior risco da poluição térmica é normalmente em água parada. Tá? E outro ambiente que é muito comum de ter poluição térmica é aqueles ambientes onde você tem o descarte de água de uma produção, de algum tipo de atividade, né, que se usa aquela água, que faça com que aquele descarte da água cause uma mudança brusca da temperatura num curto espaço de tempo. Onde que isso acontece principalmente? Onde vocês têm a geração de energia elétrica, normalmente em lugares que usam a água de algum lugar, né, do mar ou até mesmo de um rio, e que aqueles locais usam aquela água para resfriamento de turbinas. Pode ser em termoelétricas, pode ser em núcleoelétricas. E aí aquela água retorna numa altíssima temperatura, porque ela foi usada para resfriar a turbina, mas ela volta quente para o descarte. E por isso essa variação de temperatura pode causar a redução brusca do oxigênio dissolvido naquele ambiente, e causando com isso uma poluição térmica, sem ter a ver necessariamente com uma substância química adicionada. Entenderam a jogada, galera? Bom, mas segue aqui. Bom, agora vamos para a demanda do oxigênio. Porque é justamente no momento que a gente entende como é que é o oxigênio dissolvido, agora a gente vai entender a demanda dele. Porque ele vai ter uma relação direta entre esse oxigênio dissolvido e a matéria orgânica presente na água. Isso é o que nós chamamos de demanda de oxigênio. Tá? Ou seja, as substâncias da matéria orgânica, normalmente de origem biológica, presente nas águas naturais, serão oxidadas por este oxigênio que está dissolvido e vão competir então com os organismos vivos de lá com relação a esse oxigênio, tá bem? Então, em outras palavras, galera, vai sempre existir uma relação direta entre a matéria orgânica presente e o oxigênio dissolvido. Ou seja, quanto maior a matéria orgânica presente, maior a quantidade de oxigênio dissolvido consumida. E, consequentemente, então, quanto maior a matéria orgânica, vamos chamar de MO aqui, quanto maior a matéria orgânica, mais consumido o oxigênio dissolvido, então, menos oxigênio dissolvido disponível vocês vão ter na água. Tá? Então vamos dizer assim, em outras palavras, trazendo aquelas resoluções que a gente aprendeu. Quanto pior a água, mais matéria orgânica nela. E quanto pior a água, então, consequentemente,
maior vai ser a demanda por esse oxigênio. Então a demanda de oxigênio, vamos chamar aqui, ó, demanda DO aqui, demanda de oxigênio, quanto maior a matéria orgânica, maior a demanda por oxigênio. E, consequentemente, menor a quantidade de oxigênio dissolvido naquela água. Resumindo, água pior, menor oxigênio dissolvido, maior demanda de oxigênio. Certo, galera? Deu para entender essa relação? Qualquer dúvida, me pergunta depois, tá? E aí, para a gente finalizar, então isso aqui é uma reação esquemática, né, para vocês, para entender a matéria orgânica sendo oxidada pelo oxigênio, formando CO2 e água, tá? Moral da história. O que a gente só tem que saber de observações importantes? Águas paradas sempre terão, ou mais profundas, né, geralmente possuem menos oxigênio dissolvido, o que é de se esperar. Concentra a matéria orgânica, não renova o oxigênio, tem menos oxigênio dissolvido, tá bem? Outra questão, galera, que não é só a matéria orgânica na forma de carbono aqui que oxida esse oxigênio. Tem outros tipos de substâncias, como amônia, né, o amônio dissolvidos na água e que também podem ser oxidados por esse oxigênio, formando íons como nitrato, por exemplo. Tá? Então não é apenas a matéria orgânica em si, há outros contaminantes que podem causar isso também e consumir o oxigênio que seria disponível em um organismo vivo. Tá bem? Bom, galera, aí dentro disso, quando a gente fala de demanda de oxigênio, normalmente a gente recorre a dois parâmetros. Tá? Um parâmetro que é um pouco mais lento e mais dificilzinho de determinar, que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio. Mas por que a gente vai falar dela, Chico, ser mais difícil? Porque se vocês olharem a resolução CONAMA, por exemplo, ela o tempo todo cita na classificação das águas algum valor referente à demanda bioquímica de oxigênio. Tá? E outro parâmetro, galera, que é importante também, que é uma evolução dessa DBO, que a gente chama de demanda bioquímica de oxigênio, vai ser a demanda química de oxigênio, que é algo que vocês também podem fazer no laboratório, assim como a DBO, mas ela é muito mais rápida. E provavelmente vocês, quando fizeram a analítica, né, já viram esse conteúdo e já fizeram em alguma prática da analítica a DQO, demanda química de oxigênio. Tá? Bom, mas vamos falar primeiro da DBO, então, demanda bioquímica de oxigênio, que a todo momento aparece na resolução CONAMA. O que ela é, galera? Toda demanda de oxigênio é isso. Ela tem relação com a matéria orgânica que está presente e com a quantidade de oxigênio dissolvido que ela vai precisar consumir para que essa matéria orgânica seja oxidada. Tá? Então, em outras palavras, ela expressa a DBO em função do oxigênio dissolvido que foi consumido, certo? Por isso que ela chama de demanda de oxigênio, porque ela é em função do oxigênio que é consumido para oxidar a matéria orgânica presente. Portanto, quanto maior a matéria orgânica presente, maior vai ser essa DBO, tá? Mais matéria orgânica, preciso de mais oxigênio para oxidar, então maior a DBO. O resultado dela é expresso no final em quantidade de O2 que foi consumida em miligramas por litro. Ponto. Tá? Como é que a gente faz a determinação desse parâmetro? Tá? Ela é feita, gente, de modo bem arcaico e simples. Na verdade, vocês vão fazer a determinação. Coletou a água lá no rio, você usa lá aquele medidor de O2, né? Aquele potenciômetro, mergulha na água e já mede a quantidade de oxigênio dissolvido. Pega a água, então, imediatamente, traz para o ambiente do laboratório, tá? Coloca, sela naquele mesmo dia, naquele mesmo momento, você sela aquela amostra de água, tá? Então, mediu na quantidade inicial de oxigênio dissolvido, tá? Sela aquele recipiente, fecha ele bem, tá? Coloca ele num ambiente escuro e mantém ele, gente, a uma temperatura, e aí que vem o desafio, você tem que ter um ambiente que você consiga manter uma temperatura de 20, em torno de 20 ou 25 graus Celsius, depende da metodologia que você escolhe, tá? Mas tem que manter uma temperatura constante, seja de 20 ou de 25 graus. E aí você mede a quantidade de oxigênio, então, além de ter medido antes, após um determinado período, e isso vai depender da metodologia que você escolheu, por exemplo, 5 dias, e por que eu vou citar os 5 dias? Porque na resolução CONAMA ele pede que você meça após 5 dias, tá? Que a gente chama de DBO5, tá explicado aqui embaixo, tá? Então, após aquele período, você mede de novo a quantidade de oxigênio dissolvido.
A diferença entre o oxigênio dissolvido que tinha no início, que tem que ser maior, para o oxigênio dissolvido no final, com aquele ambiente fechado, em que a matéria orgânica consumiu esse oxigênio, tá? A diferença entre esse intervalo de tempo ali, do oxigênio dissolvido no início e no final, é o que vocês chamam de DBO, demanda bioquímica de oxigênio, expressa em miligramas por litro. Então, na DBO5, por exemplo, que é aquela da resolução CONAMA, vocês medem então a quantidade inicial e depois a quantidade residual de oxigênio dissolvido depois de 5 dias em que ela foi armazenada. Isso, gente, não representa a DBO real. A gente diz que por gráficos, né, por uma equação que a gente tem de velocidade de reação, a gente diz que após 5 dias você já consumiu em torno de 80% da DBO real estimada. Mas por que eles não medem a real? Porque ela demora muito tempo. Isso aí é uma equação assim, ó, tá? Ela desce de forma exponencial. Então vai chegar um momento que ela vai ficar quase uma linha reta no final lá. Ela não tem um decrescimento linear. Então demora bastante tempo para chegar na quantidade real. Mas a gente sabe que após 5 dias vocês já consumiram em torno de 80% dela. Então vocês fazem a estimativa para 100% e estimam então a quantidade, se quiserem, total ou dos 80% na DBO5. Tá bem? Feito. Isso é DBO. Tá? Essa é a medida da DBO. Mede o oxigênio dissolvido antes e depois de um prazo. Uma demanda um pouco mais rápida de fazer, mas que tem as suas particularidades, tem os seus prós e contras, é que a DBO ela mede em relação à matéria orgânica que é bem oxidável, facilmente oxidável pelo oxigênio. Tá? Só que vocês têm como fazer uma estimativa fazendo um cálculo, na realidade, com algo um pouco mais drástico, que a gente chama de demanda química de oxigênio, que aí entra a DQO. Só que aí o que vocês vão fazer? Em vez de usarem o oxigênio mesmo como o parâmetro de vocês para a oxidação da matéria orgânica, o oxigênio que já está disponível naquela água, vocês vão adicionar um agente oxidante no lugar dele. Só que é um agente oxidante bem mais forte nesse caso. Tá? Geralmente vocês fazem isso em laboratório usando ou o dicromato, ou o que normalmente a gente usa por questões toxicológicas é o permanganato. Tá? Mas sempre em meio com ácido sulfúrico, se vocês lembrarem, tá bom? Nesse caso, o que vocês vão fazer? Vocês vão adicionar esse agente oxidante, essa mistura oxidante de permanganato com ácido sulfúrico, né? Que na realidade o permanganato é o agente oxidante nesse caso, né? E o ácido sulfúrico é o meio. E ao adicionarem esse cara, vocês já vão botar ele numa concentração maior do que vocês estimam de matéria orgânica. Então vamos dizer assim, vocês iriam consumir de matéria orgânica na amostra de vocês algo em torno do que está dentro dessa flechinha aqui. Tá? Vamos ver se vocês conseguem me entender aqui. Ó. Mas vocês adicionam o permanganato numa concentração conhecida maior do que o valor de matéria orgânica. Então vocês consomem completamente a matéria orgânica presente com essa concentração de permanganato em excesso conhecido por vocês. Depois, galera, vocês titulam este excesso de permanganato, ou seja, aquilo que não era da matéria orgânica, aquilo que não foi consumido por ela, vocês titulam, se vocês lembrarem, usando um outro reagente, geralmente o oxalato de sódio aqui, ó, tá? E aí, quando vocês titularem com oxalato de sódio, vocês vão saber exatamente a concentração que vocês consumiram de permanganato livre, aquele que não oxidou matéria orgânica, aquele que não foi consumido porque a matéria orgânica acabou antes disso, tá? Sabendo a quantidade que vocês consumiram e subtraindo da concentração inicial de permanganato ali, ó, vocês encontram essa diferença, que corresponde justamente à concentração de matéria orgânica no final. Então a diferença de permanganato é a concentração de matéria orgânica. Explicar assim de que rápido é difícil, tá? É bom que já tenha visto isso nas disciplinas de analítica. Mas de qualquer maneira, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar depois, tá? O que importa saber aqui é que a relação estequiométrica do permanganato, que é o agente oxidante no lugar do O2, ela é um pouco diferente em relação à matéria orgânica, tá? Enquanto lá na matéria orgânica, lá naquela do OD lá que vocês viram, da DBO, era 1 para 1 normalmente a relação dos dois, né? 1 mol de matéria orgânica para 1 mol de oxigênio. Aqui a relação é um pouquinho diferente. Cada 2 mols de permanganato
formam para vocês o equivalente de oxigênio para oxidar a matéria orgânica de 5 meios de mol de oxigênio. É um pouquinho diferente, não é uma relação 1 para 1, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque na DQO, para que vocês saibam, ó, como essa relação é diferente, a expressão do resultado vai ter que levar em conta, que a estequiometria da reação vai levar em conta, que para cada 2 mols de permanganato que foram consumidos pela matéria orgânica, isso corresponderá a 5 meios de mols de oxigênio. Por que eu preciso saber a quantidade de oxigênio correspondente? Porque a DQO, do mesmo jeito que a DBO, ela é expressa na concentração de oxigênio também em miligramas por litro. Tá? Então eu preciso converter a quantidade de permanganato para uma quantidade de oxigênio em miligrama por litro para expressar o resultado final. Só isso, tá, galera? Não vou entrar agora em cálculos com vocês, só queria mostrar de onde que sai e como que é feita essa demanda então de oxigênio, tá? Para finalizar essa relação da demanda de oxigênio, eu finalizo com vocês com algumas observações importantes, tá? Detalhe, a DQO, vocês viram então que ela envolve um reagente químico adicionado por vocês para fazer a estimativa da matéria orgânica. Só que o agente químico que vocês usam é um oxidante bastante forte. Consequentemente, a DQO, ela tende a oxidar a matéria orgânica natural, aquela que a DBO consumia naturalmente pelo oxigênio, mas ela tende a consumir, gente, um pouco mais de matéria orgânica que talvez exista na água e naturalmente não teria sido consumida, tá bem? Pela DBO. Então, consequentemente, a DQO, normalmente ela é um pouquinho maior o valor, ó, do que a DBO. Tá? Ela expressa uma matéria orgânica, além daquela que naturalmente seria consumida, uma matéria orgânica que estava dissolvida na água, mas pelo oxigênio não teria sido consumida. Tá? Agora, detalhe, nem a DQO e nem a DBO são capazes de consumir, gente, de oxidar alguns compostos orgânicos que possam estar presentes dentro da água lá, dissolvidos, mas que não são oxidáveis tão facilmente. Por exemplo, ó, os aromáticos. Então tem que ficar claro isso para vocês. Tem matéria orgânica que a gente não consegue estimar usando esses parâmetros, independente se é DQO ou DBO, tá bem? Existem ainda outras medidas, gente, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, tá? Até vocês não devem ter visto elas muito nas portarias, nas resoluções, mas convém só mencionar para vocês que é a medida de carbono orgânico total e ainda de carbono orgânico dissolvido, tá? Bom, mas onde que eu queria chegar então para finalizar com vocês? As referências hoje para essa videoaula aqui foram então do livro Química Ambiental de Colin Bird, tá? A segunda edição, Porto Alegre, editora Bookman, tá? 2002. Agora para finalizar, galera, o que é importante vocês lembrarem sempre. Por que hoje o Chico falou de demanda de oxigênio, DBO e DQO, demanda bioquímica, demanda química de oxigênio e de oxigênio dissolvido? Porque o controle ambiental, normalmente para águas, se dá a partir do controle principalmente desses dois parâmetros, inicialmente falando. Outros parâmetros também estão inseridos, né? E aí, como a gente programou no nosso plano de ensino, na próxima semana a gente vai entrar e vai fazer uma breve revisão também desses outros parâmetros. Mas hoje eu queria citar principalmente esses dois, porque agora vocês vão ver um monte de material na sequência que se refere à poluição das águas, e vocês vão ver que as classificações, as divisões dessa poluição, lá nas resoluções que vocês já estudaram, normalmente se dá a partir, principalmente, de DBO e oxigênio dissolvido, tá? Então fiquem ligados nisso, espero que tenham gostado do vídeo, e a gente se encontra logo mais nos momentos síncronos. Um abração a todos.